Olá, meus amigos e irmãos, continuando então a nossa palestra de missões e evangelismo no tópico 6, ramos de atuação e conselhos de comportamento. Esse é o mais longo dos tópicos, tem muito material aí para a gente analisar. Bom, vamos lá. Existem muitos ramos de atuação de um obreiro, veja alguns exemplos. Obra social, visita aos órfãos, viúvas e doentes, visita em presídio, visita em asilo, doações de roupa e alimento, mutirão de construção ou limpeza, né? A gente vê assim essa ordem na Bíblia. Tem o obreiro de rua, que ele é um entregador de folhetos e livros, vendedor de alimentos saudáveis, medicamentos naturais, vendedor de livros. Tem o pregador, que ele faz também pregação de rua, pregação em igreja, pequenos grupos, palestra, conferência, divulgação online. Tem o escritor, né? Pessoa que elabora estudos, faz materiais gráficos, livros. E tem os que trabalham no ramo da educação, que são professores de estudo bíblico, professor infantil, professor de agricultura, culinária, saúde, música, construção, costura, trabalhos manuais em geral. Sejam quais forem os ramos de atuação que venha a escolher, como obreiro, missionário, o princípio de comportamento é o mesmo para todos, tudo que Cristo ensinou. Mas vamos pormenorizar tudo aí. Imaginem que estamos em treinamento para habitar nas mansões celestiais, com o Pai, Cristo, os anjos. Estamos na mesma batalha espiritual para conseguir cada vez mais almas para compor esse número de salvos. E é realmente o emprego mais difícil do mundo. Como dizia o saudoso Zé Luiz, meu professor de missão. Ele falou, imagina que você tem que fazer ali um trabalho que a pessoa que você está abordando tem que pensar do jeito que você está pensando para compreender. Ele falou, não é fácil, é o emprego mais difícil do mundo. Fazer o outro pensar ali no que você está pensando. E tendo em vista esse desafio, que é lutar contra inimigos invisíveis, como Satanás, os anjos caídos estão ali o tempo todo agindo para que não dê certo o que você está fazendo, Eles se empenham dia e noite para atrapalhar esse serviço, porque isso aí vai atrapalhar os planos deles, Mas com certeza, olha, por mais difícil que seja, o salário que nos é oferecido é muito excelente, melhor do que qualquer salário oferecido na Terra por qualquer patrão mais rico do mundo, Qualquer bilionário que existe aí no mundo não consegue pagar esse salário, não tem como. E o salário, quando a gente receber, ele sobrepuja muito assim, a proporção. A recompensa ela é muito maior do que o esforço que a gente realiza aqui. Tamanho é a bondade de Deus. Então aí vemos em 2 Timóteo 2, procure apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro de que não tem do que se envergonhar, que maneje corretamente a palavra da verdade. Dica de comportamento para o obreiro e missionário. Para o que vai trabalhar na vizinhança, dos arredores, vai ser aquele obreiro assim, que trabalha numa localidade, com os vizinhos, procure entrar em contato com pessoas que o conhecem, mas nem que seja de vista, aquela pessoa que te conhece, mas você nunca conversou, procure ser natural, seja que você é, seja você mesmo, não crie assim, uma outra pessoa. Sim, dentro da sua casa você é um, fora é outro, não. Procure ser natural. E ainda que no passado, você tenha um outro comportamento, às vezes no passado você era uma pessoa meio bagunçada, tinha vícios, etc. Mostre quem você é agora, E mostre o que você mudou e fale como Deus lhe mostrou esse caminho. Mostre pela gentileza, simpatia, atrair com benignidade, todos os métodos de Cristo lá, revisando tudo que a gente aprendeu. Ainda que você seja tímido, nessa eu me encaixo muito bem, eu era desse jeito. Uma pessoa assim extremamente introvertida. Ainda tenho essa dificuldade, mas Deus manda, eu vou fazendo. Então, um sorriso verdadeiro fala mais a alma da pessoa do que palavras meramente decoradas. Então é isso, a gente quer entrar em contato com pessoas ao redor, seja quem você é, seja natural, sorria, seja gentil, ainda que as pessoas não sejam com você. E
para as pessoas que não o conhecem, vale o mesmo, né? Aproveita só que, sim, tem o benefício dela não ter já um pré-julgamento, né? Ela não te conhece. Apesar que pode julgar por muitas outras coisas, às vezes até pela roupa, né? A pessoa julga. Por isso que é bom o missionário não andar assim muito espalhafatoso, né? Uma roupa neutra, né? Para poder comunicar com todas as classes, né? Então, aproveitando, né, que você não tem esse pré-julgamento, é uma aproximação estratégica, né, um passo a passo, como Jesus fazia. Ele curava primeiro e depois a pessoa estava aberta para ouvi-lo. Vamos refletir sobre esse método. Ele se mostra eficiente com a maioria das pessoas. Claro que alguns estão fechados, né, não vão querer ouvir mesmo. E outros precisarão de uma palavra mais direta e firme, né? Pessoas que estão numa situação de vida ali que você tem que dar uma palavra bem incisiva. Às vezes ali, aquilo choca, mas acorda a pessoa, né? Do que palavra muito doce. Mas não cria uma fórmula, né? Nem todo mundo é igual, ela não funciona para todo mundo. Deixa o Espírito Santo te guiar. Não tem fórmula, né? Tem métodos que a gente pode sugerir, mas na hora ali é Deus quem mostra. Então, algumas palavras de inspiração, né, com relação a esse foco específico aí, né, de comunicação com os vizinhos devemos ser co-obreiros de Deus, pois Ele não se finalizará a sua obra sem os seus agentes humanos. Por mais difícil que pareça, por mais imperfeito que somos, Deus quer usar a gente. Isso foi escrito na revista Review and Herald, de 1º de março de 1887. Mais um conselho aí, né, sobre missão procure ser em dupla sempre que possível, principalmente os novatos. Isso também foi um conselho, né, da Bíblia, do tempo de Jesus. Sempre que tem alguém experiente, não é bom deixar sozinho, né? Sempre com alguém mais experiente. As duplas devem seguir esse método. Receber muitas respostas negativas também faz parte do trabalho. Vai pegar muita gente mal-humorada, gente que tem preconceito, não quer ouvir falar de Deus. Bom, isso aconteceu com Jesus e os discípulos, mas não desanime, né? Tem dias bons também, tem muitos dias bons. Ao visitar pessoas da mesma fé, né, por exemplo, grupos aí que são, né, da mesma fé nossa, é muito comum ter questões doutrinárias e pensamentos facciosos, né, pensamentos de divisão. Porque Satanás trabalha muito em cima disso, né? Você pode ver ali na época de Paulo, era a mesma coisa, sempre foi assim, sempre vai ser, né? O cristianismo é extremamente dividido hoje, né? Há 10 anos atrás, eu vi essa informação, existem 33 mil denominações cristãs só no Brasil, né? Por aí a gente vê que o cristianismo é a religião mais dividida do mundo, né? Então, esses pensamentos eles vêm à tona da parte, né, das pessoas que estão ali, né, que são da mesma fé, mas aí criam uns detalhes aqui, outro ali, e é muito fácil desviar e perder o foco, né? Porque algumas pessoas são insistentes, né? Mas essa não pode ser uma distração prejudicial à missão, né? Coloque a compaixão em primeiro lugar. Mas lembre-se de como o mestre lidava com as pessoas que só estavam interessadas em acusá-lo, né? Por armadilhas de argumentação e coisas do tipo. Ou que simplesmente não compreendiam, né? E ele tinha paciência, mas também tinha firmeza. Então, se tem que responder uma questão, responda, né? Mas tem objetividade, né? Para não alongar, virar um debate, né, que vai levar em lugar nenhum. Né? Tem que ter muita sabedoria nesse ponto. É um dos pontos que mais exige treinamento, na verdade. Jesus já avisou, já disse isso para nós. Ele disse o seguinte: eu estou enviando como ovelhas no meio de lobos, portanto sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Mateus 10:16. Ao entregar folhetos e livros, deixe que os novatos, né, aqueles que ainda não têm experiência, distribuam à vontade, né, com folhas no outono, né, para que eles possam adquirir experiência, começar a desinibir, conversar. Mas os que têm mais experiência devem passar mais tempo ali, né? Possível conversando com a pessoa abordada, né? Porque ele já consegue atrair melhor a simpatia da pessoa, já tem alguma argumentação um pouco mais detalhada, né? Tem mais
entrosamento psicológico e tal. Então, deixa os mais novos distribuir à vontade, né? É um conselho. A distribuição de folheto, ela tem uma porcentagem pequena de retorno sim, mas ela é necessária, porque muitas pessoas são atingidas, né, por esse método que não seriam atingidas de outra maneira, né? Principalmente também o folheto é bom para que seja envolvida todos os irmãos, toda a igreja nesse trabalho, inclusive os mais novos, né? Até adolescente, criança também pode fazer esse trabalho. É um trabalho que causa resultados sim, apesar de não ser o mais eficiente de todos. Agora, o ideal para duplas em missão, né, como a gente tinha falado, né, esse conselho aí de sair em duplas, é que obreiros homens trabalhem com obreiros homens, né? Se possível ali um mais velho com um mais novo, e as mulheres com mulheres. A não ser que sejam casados, né? Sejam um casal ali no mesmo propósito, ou algum professor que tem que instruir uma aluna, ou professora, um aluno, enfim, porque ele precisa observar o comportamento para direcionar, né? Para o missionário que vai a localidades distantes, agora esse sim, ele precisa de oração e vigilância maior do que um território conhecido, né? Porque as dificuldades aumentam, né? Existem muitas coisas que podem atrapalhar, né, a missão, e algumas delas pode estar no próprio missionário. Vou dizer um detalhe aqui, né, de experiência que eu tenho, que é o choque cultural, mesmo dentro do país, tá? Aqui, por exemplo, o Brasil é muito grande, tem muita diferença cultural entre os estados. Então, criticar costumes do povoado local, né, que não são igual aos seus, pode trazer discórdia, né? Às vezes mas eu como farinha fina, eu como farinha grossa, sabe? Umas coisas que não tem por que ficar discutindo. A gente tem que aprender, tem que se comunicar, né? E não impor os nossos costumes, né? Que não é o nosso propósito. A gente está ali para ensinar o evangelho, não para ensinar costumes, né? De coisas pessoais. E se a gente tem que analisar muito cuidadosamente o desconhecido, né? E aprender também com ele. E entender por que eles fazem daquela maneira. Tudo tem um motivo por detrás, né? Exige paciência, cautela, seja na alimentação, horários, cuidado com as crianças, animais, modo de vestir, palavras diferentes. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Com amor, tudo vai bem. E certamente no final haverá uma troca de conhecimento, se você estiver humilde nessa questão, tá? Então é isso aí. O mundo tem diferentes formas de falar, de vestir, de agir, né? E se não é ofensivo, se não prejudica a lei de Deus, deixe cada um ali, né, na sua forma específica de viver, né? Mais um conselho é acordar cedo, né? Você está ali na casa de uma pessoa que está visitando, né, como missionário, acorde cedo, se possível no mesmo horário que o chefe da casa. Causará boa impressão e ninguém espera um obreiro preguiçoso, claro, né? Cuide dos seus objetos, seja limpo e organizado, não seja espaçoso, né? Se limite ao espaço que te ofereceram. Se falam assim, esse quarto é seu, não sai colocando coisa sua no meio da casa. É ali que você vai usar e vai se limitar àquele espaço. Lave a própria roupa, a não ser que te ofereça para isso, e se precisar organizar alguma outra coisa, seja o mais útil, servil possível. Se alimente junto com a família e aproveite esse momento para comunicar com todos. É um momento muito propício para a comunicação, que normalmente todos estão juntos, olho no olho, né? Não tenha costume de querer comer longe, não. Procure aproveitar esse momento. Se você vê algo que está ao seu alcance, né, de fazer um benefício para a família, né, que você está hospedado, por exemplo, se tem uma torneira quebrada, se tem uma roupa ali que você poderia costurar, uma goteira no telhado, use seu dom a favor deles. Lembrando que você não pode parecer ofensivo, querendo dizer, vocês são desleixados. Não, nada disso. Fala assim, olha, eu gostaria, né, de poder ajudar, né, eu vi que tem uma torneira quebrada, né, se você permitir, eu sei consertar, né. A pessoa vai compreender, sim, vai ver que você está ali para ajudar,
seja útil, né? Essas coisas é como Jesus fazia, né? Lembra do outro método? Ele curava primeiro e depois a pessoa estava aberta a ouvir. Quando você faz esse tipo de coisa, você se aproxima mais e a pessoa vai querer te ouvir mais. Então, aproveitando aí esses momentos, né, de reunião com a família para comunicar o que você tem para dizer a eles. Agora, esse tópico aqui é muito interessante, né? Eu já vi muita gente arrumando mala que parece que vai viajar para outro país, ficar anos. Faça suas malas de forma inteligente e compacta. Chegar na casa de alguém com uma bagagem enorme é um mau testemunho, porque a pessoa pode pensar que você está lá de férias, que você foi lá para passear, ou que você é muito apegado com seus objetos, que quer trazer tudo, né? E além de atrapalhar a locomoção, né? Leve roupa por no máximo tipo 7 dias, no máximo, porque você vai lavar roupa, então você não precisa levar roupa por um mês, você leva roupa ali, mesmo que você vá ficar o mês, para 7 dias, porque você vai lavando. Não leve muitos pares de sapato, coisa volumosa, travesseiro, nada disso, né? Seu kit de higiene, coloque tudo assim em tubinhos menores, né? Para ficar o mais compacto possível. E produtos de medicamentos naturais também, a gente sempre tem que utilizar, né? O missionário costuma ter gripe fácil nas primeiras missões, não está acostumado, né, com outros ambientes. É bom levar aí própolis, né, uns óleos essenciais, coisinhas pequenas, assim, carvão vegetal por causa de intoxicação. É muito bom ter o seu kit de medicamentos, higiene pessoal, compacto, tudo pequenininho. E o ideal é carregar um volume de 40 litros, no máximo 50. Por quê? É um peso que você tem mais mobilidade, se precisar caminhar longas distâncias. E mochilas são melhores do que malas de mão ou de rodinha. Por quê? Se você precisar andar longas distâncias, em terreno acidentado, isso vai ser um problema. A mala vai te atrapalhar muito. E com a mochila você tem muita mais liberdade de mobilidade, né? Isso é um conselho, né? Claro. Mas se só tiver mala, vai com a mala, né? Até que possa conseguir a mochila. Eu me lembro aqui até que Jesus aconselhou os discípulos, ó, compre bolsa que não se rasgue, né? Para poder ir lá e fazer a missão. Então é bom também ter um material de qualidade. A sua mochila ou a sua mala, ela vai ser a sua casa, né, nas costas. Então você tem que ter um negócio que não vai ficar rasgando, que né, no meio do caminho, caindo, nada pro meio do caminho, né? Então tá aí, olha a dificuldade que o rapaz anda, né, em comparação com os outros ali que estão conversando, andando tal, com a bagagem toda nas costas, né? Então é isso, malas grandes, muita bagagem, mau testemunho. O responsável pela missão, né? Sempre é assim, tem alguém, né, que é o chefe da missão ali, que está organizando as coisas. É muito mais eficiente para ele poder, por exemplo, se ele viaja com 2 a mais, né, 2 missionários a mais ali, ele fazer um cronograma de missão. Quando ele chega no momento ali com a família, que vão ficar hospedados, tem que sentar com eles e falar, ó, quantas pessoas tem para visitar? Ah, tal pessoa, dia tal. Então vamos anotar aqui. Quais lugares você gostaria de evangelizar, que tem mais gente, né, fluxo de pessoas? Ah, praça tal, rua tal, ponto de ônibus tal, anota lá. Aí você vai falando, quais tipos de ensino vocês gostariam aqui, né? Aqui, por exemplo, a zona rural, vocês querem mais aula de agricultura, aula disso, daquilo? Tudo anota. Quais aulas gostaria? Ah, estudo bíblico, qual dúvida vocês têm da Bíblia, de qual parte? Anota. Então tal dia nós vamos ensinar isso, tal dia ensinar isso. É muito eficiente, você consegue fazer um monte de coisa em pouco espaço de tempo. Lembre-se sempre, reunir com o anfitrião local e perguntar para ele também, né? E fazer esse cronograma junto com o anfitrião. Então é muito importante você estar reunido com as pessoas e planejar junto, para que os outros que estão acompanhando você, os missionários menos experientes, adquiram essa experiência e o anfitrião veja que você está incluindo ele na missão também. Cada dia o responsável pela missão deve anotar os eventos. Então o responsável vai lá, escreve um relatório
de todos os eventos mais marcantes do dia. Por exemplo, eu ouvi testemunho de tal pessoa, fomos em tal localidade, a pregação de hoje foi sobre tal assunto. Então, assim como Paulo fazia isso, né, ele enviava cartas, relatórios, tudo isso é muito importante. Para quem? Para os que vão vir no futuro, para que eles aprendam de forma direta, eficaz, sem precisar ficar na tentativa e erro. Então, o amigo aí da missão é papel e caneta. O responsável pela parte financeira, seja alguém nomeado, ou seja o próprio responsável mesmo que faz o relatório da missão, ele deve fazer anotações precisas, guardar as notas fiscais, incluir tudo no relatório financeiro, junto com o relatório de missão, para mostrar transparência e gerar credibilidade junto aos irmãos colaboradores, que fazem a missão junto. Lembrando que são 3, né? Que fazem a missão junto, os que oram, os que doam e os que vão com os pés. Então, esses que vão com os pés estão ali anotando para dar resposta aos outros que estão ali contribuindo com essa missão. Então, palavra de inspiração que aprovam isso aí que a gente leu, diz o Divino Mestre: somente o meu espírito é capaz de ensinar e convencer do pecado. As aparências fazem na mente impressão apenas passageira. Eu incutirei a verdade na consciência. E os homens me serão testemunhas e sustentando em todo o mundo as minhas reivindicações sobre o tempo, dinheiro e intelecto do homem. Então tá aí, né? Reivindicação sobre o tempo, dinheiro e intelecto do homem. Testemunhos Seletos, volume 3, página 159. Então a conclusão do tópico 6 é: devemos analisar com critério, incluir nossa vocação e quais ramos de atuação devemos seguir. Lembrando que o comportamento às vezes fala mais alto que palavras, né? As ações falam muito mais alto. Se as palavras nossas não condizem com o comportamento, as pessoas vão observar isso rapidamente. Quando iniciamos na carreira da fé, temos muito chão pela frente, né? E por mais que o alvo pareça distante e difícil de atingir, devemos lembrar que temos nosso auxílio os anjos, de muito poder, de muita simpatia, paciência. E somos fortes quando deixando o Espírito de Deus nos conduzir, né? A gente fica muito fortalecido, mais do que a gente imagina. Então esse foi o tópico 6 e nos vemos no próximo e último tópico 7.